aí galera, tudo tranquilo com vocês? Nesse vídeo aqui, vamos dar continuidade ao assunto de contagem, né? Já tivemos uma aula aqui no canal a respeito de princípio fundamental da contagem. Aqui vamos tratar a respeito do fatorial, o que é fatorial, que é algo extremamente utilizado dentro da análise combinatória, e também vamos falar da primeira forma diferente de você contar, que é a permutação simples, não é? Em breve teremos vídeos a respeito da permutação circular, da permutação com elementos repetidos, da permutação caótica, e em seguida passaremos também a trabalhar com a combinação e o arranjo. Espero que todos aproveitem bem. Não esqueça de baixar uma lista que tem na descrição desse vídeo para acompanhar as questões, a resolução de cada uma delas. Bom estudo a todos! Vamos aqui à definição de fatorial. Se n é um número natural, chamamos de fatorial de n e vamos definir fatorial por n exclamação. Sempre vai ser o número que eu quero fatorial, exclamação. Então isso será o produto de todos os números naturais de n até 1. Então, n fatorial vai ser igual a n vezes o antecessor de n, que é n menos 1, vezes o antecessor de n menos 1, que é n menos 2, e vamos fazendo esse produto até chegar no 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então essa é a definição de fatorial. Daí, por exemplo, quanto seria 5 fatorial? 5 fatorial, pela definição, vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Esse produto vai dar 120. 4 fatorial, se eu quiser também, vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Observe que eu posso parar no momento que eu quiser um fatorial. Né? Se você estiver fazendo um fatorial grande e precisar simplificar, né? Às vezes você está fazendo uma conta, e essa conta tem lá 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Então você pode fazer 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, e eu vou parar no 8, que me interessa aqui, dividido por 8 fatorial. Daí eu posso, por ser um produto lá em cima, cancelar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial, e esse resultado aqui daria 90. Tá bom? Como observação, em geral, quando você vê uma definição de fatorial, a questão diz que esse n ele precisa ser maior ou igual a 2. Mas vamos nos reparar, principalmente em algumas fórmulas que vamos usar na análise combinatória, com fatorial de 1 e com fatorial de 0. Pela definição, 1 fatorial vai ser igual a 1 e 0 fatorial também vai ser igual a 1. Vamos provar isso, tá? E vamos observar aqui algo interessante. Olha, se eu quiser escrever o fatorial de 4 a partir do fatorial de 5, você podia ter feito o seguinte. Olha só. Eu já sei que o fatorial de 5 é 120, tá? E eu também já sei que eu posso dizer que o 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, né? Isso aqui vai ser igual a 120. Daí o 4 fatorial, ele vai ser 120, e eu pego aquele 5 e passo dividindo. Vamos ver que o 4 fatorial é 120 dividido por 5, que é igual a 24. A gente percebe que eu posso escrever um fatorial partindo do fatorial imediatamente superior a ele. Então, se eu quiser escrever o fatorial de 3, eu posso usar o 4 fatorial e assim por diante. Se eu quiser escrever 2 fatorial é 2 vezes 1, pela definição, que dá 2. Ou eu posso dizer também que 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Isso aqui dá 2. Daí, 1 fatorial vai ser 2 dividido por 2, né? Esse 2 passa dividindo, que dá 1. E ainda que 1 fatorial, eu posso escrever como sendo 1 vezes 0 fatorial. Como esse 1 fatorial dá 1, eu pego 1, passo dividindo, e temos também que 0 fatorial vai ser igual a 1. Tá bom? Bem tranquilo. Então vamos sempre lembrar disso. Para nossas contas futuras, 1 fatorial é 1
E 0 fatorial também é 1. Vamos agora à resolução de alguns exemplos. Nesse exemplo, eu quero saber o seguinte: se S é igual a 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, até chegar no 2000 fatorial, essa soma, né? Então, qual é o algarismo das unidades de S? E vamos observar uma coisa bem interessante dos fatoriais aqui na resolução desse problema, tá? Vamos observar o seguinte: nós já vimos que 1 fatorial, isso aqui é 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, será que a gente vai precisar fazer toda essa soma até chegar lá no 2000? Não precisa. Olha que interessante. A partir do 5 fatorial, olha o que acontece. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá 120. Note que nesse produto aparece o 5 e aparece o 2. E 5 vezes 2 é 10. E todo número multiplicado por 10 tem como unidade 0. Se você fizer o 6 fatorial, isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a partir do 5, qualquer produto vai ter o 5 e o 2. Então, eu vou ter pelo menos um 0 lá no final. Isso aqui vai ser 720. Então, nós vamos observar que a unidade, a partir de agora, sempre é 0. Então, ela não muda mais. Ela só vai mudar até o 4 fatorial. Fazendo essa conta, 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial mais 4 fatorial é 1 mais 2, que dá 3. 3 mais 6, que dá 9. E 9 mais 24, que dá 33. E esse 33 agora, eu vou somar com 4 ou 5 fatorial, que é 120, com 6 fatorial, que é 720, todo número agora vai ter 0 lá no final, é alguma coisa e 0. Então, lá na nossa soma final, a unidade ela vai permanecer sendo 3. Então, o gabarito desse problema é letra C, 3. Vamos aqui a mais um exemplo. O valor de A igual a 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes até o 49 é igual a quanto? Observe que nesse produto temos todos os ímpares de 1 até 49. Para resolver esse problema, vamos fazer o seguinte. Eu vou partir do 50 fatorial. 50 fatorial, isso aqui vai ser igual a 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 vezes isso aqui até chegarmos no 1, vezes 2 vezes 1. E por que eu fiz isso? Note que nesse nosso produto 50 fatorial aparece o 49 vezes o 47 vezes o 45 vezes até chegar no 1. Tem o produto lá de cima. Então eu vou separar esse produto, vamos separar os pares dos ímpares, né? Então nós vamos ter o seguinte. Vamos colocar primeiro os pares aqui. Eu tenho aqui nesse produto o 50 vezes o 48 vezes o 46 vezes 6 vezes 4 vezes 2. E agora eu vou colocar aqui os nossos ímpares. Eu até vou botar aqui de uma cor separada, né? Isso aqui vai ter o 49 vezes o 47 vezes o 45 vezes 3 vezes 1. E essa parte aqui de laranja é justamente o produto que eu quero saber. É o nosso A lá em cima, tá? Vamos olhar esses pares de forma separada agora, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo. Vou colocar até de uma corzinha amarela para não confundir. Nós podemos escrever o 50 como sendo 2 vezes 25. O 48 eu posso fazer como sendo 2 vezes 24. O 46 eu posso escrever como sendo 2 vezes 23. E eu posso ir fazendo isso com cada um desses pares, porque esse par é múltiplo de 2, né? O 6 vai ser 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2,
e o 2 é 2 vezes 1. Nós vamos ter, então, que observar o seguinte: esse 2 aqui aparece com o 25, com o 24, com o 23, com o 3, com o 2, com o 1. Então esse 2 aparece com todos os números que vão de 25 até 1. Logo, em vez de escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 25 vezes, eu posso escrever 2 elevado a 25. E o que é que sobra? Nos resta 25 vezes 24 vezes 23 vezes 21, 22 vezes 21 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 25 fatorial. Então, os pares, né, de 50 até 2, você pode reescrevê-los como sendo 2 elevado a 25 vezes 25 fatorial. E temos aqui essa parte em laranja, que é o produto lá de cima, é o nosso A, que é 49 vezes 47 vezes 45 até 1. Então isso aqui vai ser o A. E tudo isso, vimos lá em cima, que é igual a 50 fatorial. Então temos, né, que o nosso A ele vai ser igual a 50 fatorial dividido por 2 elevado a 25 vezes 25 fatorial. Então, o gabarito do problema, letra E. 50 fatorial dividido por 2 elevado a 25 vezes 25 fatorial. Vamos agora ao conceito de permutação simples. Bem, permutação simples é um número de maneira de ordenarmos n objetos distintos. Então, se você tem n objetos e quer reorganizar todos esses n objetos, né, como imagine que você tenha 10 pessoas em uma fila e você quer saber de quantos modos essas 10 pessoas podem ocupar essa fila, né? Então, isso é uma permutação simples. Você tem um total de objetos, um total de coisas e quer reorganizar, quer saber de quantos modos todos esses objetos podem ser recolocados, tá bom? Daí nós temos o seguinte: uma permutação simples de n objetos, que nós vamos denominar aqui de P de n, vai ser igual a n fatorial, tá? Então, se você quer organizar 10 pessoas em uma fila, né, pelo princípio fundamental da contagem, você tem que a primeira pessoa tem 10 possibilidades, essa pessoa ocupa a fila, a outra pessoa vai ter 9 possibilidades, a outra 8, a outra 7, até assim por diante, até chegar na última, que vai ter 1. Daí a permutação de 10 você pode simplesmente escrever como 10 fatorial. Vamos à resolução do exercício 9 da lista que está na descrição desse vídeo. De quantas maneiras 3 homens e 3 mulheres podem ficar em fila de modo que os homens fiquem intercalados pelas mulheres, né? Vai ficar alternando, né? Homem, mulher ou mulher, homem, né? Então a primeira coisa que você deve perceber é que a fila ela pode começar tanto por um homem quanto por uma mulher, já que eles têm que ficar intercalados. Então você pode ter um homem 1, depois uma mulher 1, um segundo homem, vou chamar aqui de homem 2, uma mulher 2, um homem 3 e uma mulher 3. Isso aqui seria um modo de nós organizarmos essa fila. Ou, não é? Nós também poderíamos começar essa fila com uma mulher, depois um homem, uma outra mulher, depois um outro homem, uma terceira mulher e por último um terceiro homem aqui, né? Então existem 2 modos de você começar essa fila, certo? Ou você começa com um homem ou você começa com a mulher. Observe que esses 3 homens, o homem 1, o homem 2 e o homem 3, nos 2 casos eles podem permutar de posição entre si. Como são 3, né, vezes a permutação de 3. A mesma coisa acontece com as mulheres, né? São 3 mulheres que podem permutar entre si, então vai ser a permutação de 3 mulheres. Daí o nosso total vai ser 2 vezes, a permutação de 3 é 3 fatorial, né? 3 fatorial é 6, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1,
Então é 2 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, vezes 2, 72. Então você consegue organizar esses homens, essas mulheres numa fila de 72 modos diferentes. Vamos agora à questão 14 da lista. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais o 1 e 2 nunca ocupam posições adjacentes, ou seja, eles nunca vêm um perto do outro, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes, vão estar coladinhos, tá? Então nós temos 6 números e a gente precisa pensar num modo de conseguir incluir na resolução as duas restrições. Nesse caso, vamos utilizar a seguinte tática. Vamos começar verificando o número de permutações desses 6 algarismos, nos quais o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes. Então imagine que você pegue o 3 e o 4 e cole ele num bloco, grude um no outro. O 3 e o 4 obrigatoriamente tem que ficar juntos, certo? Então eles vão formar, o 3 e o 4, um bloco só de números, tá certo? Então eles vão contar como um único algarismo, porque para onde um for, na permutação, o outro tem que ir, já que eles vão ter que ocupar posições adjacentes. Então nos resta o 1, o 2, o 5 e o 6 para permutarmos, também, junto com o 3 e o 4. Então nós não vamos contar 6 algarismos aqui, a gente vai contar 5 algarismos, né? Porque o 3 e o 4 contam como um único algarismo. Agora, esse algarismo, que o 3 e o 4, esse bloco que eles vão formar juntos, observe que não precisa necessariamente que seja nessa ordem. 3, depois 4. Pode ser 4 e 3. Eles continuam adjacentes do mesmo modo. Certo? Então você tem duas possibilidades para o bloco, ou é o 3 e o 4, ou o 4 e o 3, e depois você vai permutar todos esses algarismos, né, que agora não são mais 6, mas são 5 algarismos, já que o 3 e o 4 contam como um único algarismo. Então, vezes a permutação de 5, que é 5 fatorial. Ok? 5 fatorial, né, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é 120. E 2 vezes 120 dá 240. Ok? Então, existem 240 permutações em que o 3 e o 4 ocupam posições adjacentes. Dentre essas permutações, tem aquelas que elas não servem para o meu caso, que são aquelas em que também o 1 e o 2 ocupam posições adjacentes. Então qual vai ser a minha ideia aqui? Eu vou subtrair desse total aquelas que não me servem, que são aquelas que o 1 e o 2 também ocupam posições adjacentes. Daí, além do 3 e o 4 formarem um bloco, o 1 e o 2 também vão formar um bloco, certo? E me sobra ainda o 5 e o 6 para permutar. Se observarmos aqui, o que é que nós temos? Nós temos um bloco, que é o 3 e o 4, que pode permutar entre si, né? Ou seja, pode ser 3 e 4, 4 e 3. Eu tenho um outro bloco, que é 1 e 2, que eu também posso permutar eles entre si, fica 2 e 1, e 1 e 2, e o 5 e o 6. Então, ao todo, eu tenho 4 algarismos, né? Vai contar como 4 algarismos, sendo que 2 deles também permutam entre si. Daí, o número de modos em que o 3 e o 4 ocupam posições adjacentes e também o 1 e o 2 ocupam posições adjacentes vai ser 2 vezes 2 vezes a permutação de 4. Lembrando que esse 2 são as permutações do 3 e do 4, 4 e 3. Esse outro 2 é a permutação do 1 e 2, 2 e 1. E a permutação de 4 é porque aqui você vai contar 1, 2, 3, 4 algarismos. Então isso vai ser 2 vezes 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 24 vai ser igual a 96. Então, dessas 240,
originais, né, que são as permutações que o 3 e o 4 ocupam posições adjacentes, vão ter 96 que o 1 e o 2 também ocupam posições adjacentes. Então a gente vai subtrair desse total. Daí o nosso total vai ser 240 menos 96. E 240 menos 96 vai ser igual, deixa eu ver, 144. Então existem 144 números que me servem como solução desse problema, né? Posições desses 6 algarismos. Vamos agora à última questão do nosso vídeo, questão 15 da nossa lista. Dos anagramas da palavra castelo, quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas? Tá? Então você tem as vogais em ordem alfabética e juntas, tá bom? Bem, primeiro essa palavra anagrama, que é uma palavra bem comum quando se trata de permutações, é o número de modos de você reorganizar as letras de uma palavra. Então, nesse caso, eu preciso que as letras da palavra castelo, né, as vogais dessas letras, elas estejam em ordem alfabética e juntas. Como eu tenho ali o A, o E e o O, A, E e O, essas letras elas têm que estar nesse formato. A, E, O, desse modo, né, nessa sequência, porque tem que ser em ordem alfabética e juntas. Então me resta o C, o S, o T e o L para me permutar. Essas vogais, por terem que estar juntas, a gente vai grudá-las, né? E nesse caso elas não alternam entre si, já que elas têm que estar em ordem alfabética, tem que ser exatamente desse modo. E esse bloquinho de vogais vão contar como se fosse uma única letra. Então nós temos uma letra, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ser simplesmente a permutação de 5 letras, que vai ser 5 fatorial, que é igual a 120. Tranquilo? Valeu, gente. Grande abraço a todos. Espero vocês no nosso próximo vídeo.